Oi, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com você que está aqui, pessoal da internet? I Am Titânio. Pessoal, tem muita gente até questionando, né? O que é isso? Poxa, o pastor vai falar de que é isso? Que frase é essa? O que isso tem a ver? Alguns conhecem, que sabem que é uma música. O que tem a ver a música com o tema? Curioso. Essa música, I Am Titânio, ela foi composta por um dos maiores, se não considerado hoje em dia como o maior DJ da atualidade, David Guetta. David Guetta é um DJ francês, o cara é um prodígio nesse ramo, porque com 14 anos ele já criou uma baladinha no quintal de sua casa, na garagem, e os seus amigos iam, e começou a fazer sucesso, e com 17 ele já tocava nas melhores e maiores festas francesas. Prodígio, um fenômeno nesse ramo. O pessoal começou a gostar, curtir, achar legal, e David Guetta começou a ter um sucesso nesse ramo, que geralmente os DJs eles ficam de background, atrás do palco, mas ele começou a ir para frente. E começou a ter um sucesso notável, com um público notável e com um tipo de pessoas um tanto diferentes. O sucesso dele foi e tem sido tão grande que geralmente as pessoas, os cantores, eles pensam na música, escrevem, beleza, e depois eles chamam DJs para poderem fazer o fundo, né, de suas músicas. Só que no caso de David, ele faz o CD é dele, as músicas são dele, e ele convida os maiores músicos como Black Eyed Peas, Rihanna e por aí vai, até Madonna, para poderem fazer o vocal dos seus putz-putz. David Guetta. Fenômeno. E o pessoal tem gostado. As festas dele são as mais caras, os ingressos muito caros, e no meio, em vez de ter um cara cantando, geralmente tem uma mesa, e ele lá sempre usa uma camiseta característica. E ele faz sucesso com as batidas e até mesmo com as músicas. Uma das músicas de mais sucesso que ele tem, que ele fez, inclusive entrou no último álbum, é a música Titânio. Essa música, ela teve em primeiro lugar no Reino Unido, em vários países, principalmente da Europa, e no Brasil ela chegou no ranking em quarto lugar. É uma música que ele fez para gravar com Katy Perry, no entanto, ela não quis, não achou legal, e ele chamou, pegou uma cantora praticamente desconhecida pelo mundo, Sia Fuller, uma cantora australiana, falou que ela casou legal com a música, a voz dela arrebentou e a música foi, e hoje é um dos hits mais tocados nas rádios brasileiras, americanas e europeias. Titânio, I Am Titânio. Não só a música, mas o clipe feito da música também fez muito sucesso. Um clipe gravado em Montreal, no Canadá, onde um garotinho, um pouco loirinho, com uma touquinha, ele recebe superpoderes e as pessoas começam a persegui-lo por esses superpoderes que ele tem. Ele é perseguido na escola, é perseguido por pessoas da polícia, e no final do clipe, a SWAT invade a casa dele para pegá-lo, ele sai correndo, pegam ele no mato, derrubam ele, e quando todos vão prendê-lo, ele simplesmente se abaixa e tem uma explosão meio que nuclear, e ele mostra para todo mundo que no fundo, ele é muito mais poderoso do que todas aquelas pessoas. Como um site, Pop Crush, identificou essa música e esse clipe, ele tem muito mais do que batidas. Na verdade, tem uma ideologia. E é uma música que destaca a questão emocional, a questão de que você pode ser perseguido, mas você é forte, você pode resistir qualquer coisa, você é de titânio. Como a própria letra da música fala, né? Fui criticada, mas as balas ricocheteiam. Você atira em mim, mas eu levanto, sou a prova de balas, não tenho nada a perder. Atire, atire. Você atira em mim, mas eu não caio. Sou feita de titânio. Você atira em mim, mas eu não caio. Sou feita de titânio. Curioso. Será que nós somos mesmo de titânio? Quantas vezes a gente não passa por problemas, por dificuldades, aqueles mesmos problemas do menino do clipe, somos perseguidos, mal compreendidos, pessoas nos tratam mal, pessoas nos deixam de lado, pessoas nos excluem, a gente acha que pode muita coisa, mas quando você vê, você não pode nada. Quantas vezes as pessoas não falham com a gente se sente machucado? Quantas vezes nós não falhamos com pessoas e machucamos essas pessoas e nós vemos que nós realmente, por nós mesmos, não temos força nenhuma, nós não somos de titânio. Quantas vezes em nossa vida a gente pisa na bola, a gente
falha. E a gente se sente triste, chateado. Em vez de achar que somos de titânio, nós descobrimos que somos de material muito frágil. Um material mais frágil talvez do que o vidro. Material quebrável. Material era para ter quebrado, né, produção? Eu devia ter treinado antes. Fiz que quebrou, gente, quebrou, tá? Voltando ao clima. Nós somos de material muito frágil. Nós somos de vidro. Na verdade, pior do que vidro. Se tem uma coisa que nós não somos é de titânio, porque essas coisas nos atingem, nos prejudicam, nos assustam, nos entristecem. Mas afinal, onde é que está a solução então? Se nós não somos de titânio, se nós somos frágeis, se nós quebramos, como é que a gente pode vencer as lutas desse mundo? Como é que a gente pode enfrentar as dificuldades de um mundo que nos atinge, que nos ataca de diversas maneiras? Pastor, como é que eu consigo então resistir a essas tentações, essas dificuldades, se eu sou frágil, se eu quebro todo dia? Como, pastor? Afinal, onde é que está a solução? A resposta para essa pergunta só pode ser encontrada quando a gente descobrir a causa desse problema. E é um pouco mais fundo do que às vezes a gente imagina. Essa raiz é profunda. Essa raiz, a raiz desse problema, não são as minhas atitudes, não são as suas atitudes. A raiz desse problema é uma palavrinha maldita que entrou nesse mundo chamada pecado. Um vírus que a gente não escolheu, mas já nasceu com ele na nossa veia, e a nossa tendência, as nossas atitudes, tudo, infelizmente, é moldado por esse maldito vírus, o vírus do pecado. Recebemos esse vírus dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles pecaram. Uma história um tanto interessante. Em primeiro lugar, Deus deu a Adão e Eva uma regra, e voltando àquela história, a gente vê, Deus deu a Adão e Eva uma regra, uma simples regra, colocou eles, criou um mundo maravilhoso, colocou eles lá. E falou, olha, em primeiro lugar, vocês têm tudo isso de maravilhoso que vocês podem ter. Podem comer de tudo que vocês quiserem, tudo é de vocês, eu estou dando para vocês. Mas uma coisa vocês não podem nem sequer tocar, uma árvore vocês não podem mexer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente conhece. E a gente fica pensando, como é que, poxa, eles tinham tudo, por que eles, E por que também Deus fez isso? Por que Deus colocou essa maldita árvore lá? Se Ele sabe tudo, saberia que eles iam pecar, por que Deus fez isso? Mas sabe, Deus fez isso para mostrar quem era Deus mesmo naquele lugar. Ele fez isso para mostrar quem estava no comando de verdade. Deus fez isso para mostrar para Adão e para Eva que Ele era Pai, que Ele que havia criado eles, e eles eram filhos, eram crianças. E deveriam honrar, respeitar e principalmente obedecer e contar com esse pai, que era maior do que ele, podia ajudá-los nas suas dificuldades. No entanto, a história continua e a gente sabe. Eles comeram, pecaram, caíram. E outra coisa interessante também é que Deus não só deu o jardim inteiro, mas falou, olha, eu quero que vocês cuidem de tudo. Governem isso tudo para mim, tanto é que ele falou, coloque nome nos animais, cuide das plantas, cuide do jardim para mim, como que dizendo, olha, eu sou o dono, eu fiz, mas você é o gerente, cuida para mim. Olha só que confiança tremenda, cuida. E Adão e Eva desonraram essa confiança e comeram do fruto. Eu fico imaginando nos dias de hoje, imagina você, se Deus chegasse no dia de hoje e colocasse você aqui em São Paulo, te criasse e falasse, olha, vai para São Paulo. Você está com fome, Beleza, olha, você pode comer em qualquer restaurante da cidade, tudo, qualquer lugar. Toma aqui um cartão de crédito, Visa, limite, o que você quiser. Pode comer em qualquer lugar. Mas olha, em um lugar você não pode comer, só um. Pode comer em qualquer lugar da cidade, mas uma lanchonete, um hambúrguerzinho você não come, beleza? Big Mac. Fui cruel, Pode comer qualquer hambúrguer que você quiser, mas não come o Big Mac. Beleza? Combinado? Imagina só. Você tem várias opções. Você tem diversas opções gastronômicas em São Paulo. Por que você vai escolher o maldito do Big Mac? Se você quiser, talvez, um hambúrguer com 40 centímetros de carne, vai no Burger King. Se você quiser um mais sofisticado, The 50s, vai indo. Você chega ali numa praça de alimentação de um shopping, você vê inúmeras opções. Mas por que bendito do Adão e da Eva, escolheram bem o tal do Big Mac? Que Deus pediu para não comer. Por que eles fizeram isso? Por que a gente faz isso? A gente faz inúmeras coisas que Deus nos aconselhou que não devêssemos fazer. Inúmeras coisas que Deus pede e diz, filho,
Não faça isso. Faça tudo isso aqui, isso vai ser bom para você, mas isso não vai ser legal. Não faça. E por que a gente faz? Mesmo tendo tantas outras oportunidades. É por causa desse vírus maldito, o pecado, que entrou nesse mundo e faz com que nós literalmente não sejamos de titânio, sejamos frágeis. Pecado. Esse pecado, ele vai destruindo a nossa vida. Esse pecado, ele vai nos arrebentando e nos matando por dentro. E assim como diz Paulo, a gente entra naquele paradigma, né? Poxa Deus, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço, eu erro, e eu levanto, eu erro, e eu tento conseguir, eu erro. Por quê? Como assim, Deus? Por que eu sou tão fraco? Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz, ajoelhado, você olha, Deus, como é que eu pude ser tão fraco, cair de novo, vacilar de novo? Nós não somos de titânio, nós somos frágeis. Esse problema ele vem dessa desgraça, do pecado, do homem, principalmente querer ser Deus. Adão e Eva, o maior pecado deles foi achar que eles eram Deus, que eles eram autossuficientes, que eles conseguiam vencer qualquer coisa e que eles conseguiam ser melhores do que Deus e mandar melhor na própria vida deles do que Deus. E na real, esse é o nosso problema hoje também. Achar que o que Deus falou não vale, achar que o que Deus falou era para aquela época, é antiquado, não cabe mais, e achar que tudo que a gente pode e precisa fazer na vida é o que a minha cabecinha manda, é o que eu quero e o que eu acho que é suficiente. Na real, nós somos de vidro, nós somos pó, nós somos nada. Nós somos uma matéria que não consegue, porque se a gente for depender das nossas próprias forças para vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, a gente literalmente não sai do lugar. Nós não somos nada, nós somos pó. Mas nem tudo está perdido. Enquanto eu e você somos pó, nós temos um Deus, um herói, um Senhor maravilhoso, que é de titânio. Nós temos um Deus poderoso, um Deus incrível, um Deus que criou o ser humano, um Deus que nos colocou nessa terra, que Ele sim é de titânio. Um Deus forte. Um Deus que a Bíblia descreve inúmeros adjetivos, que se eu fosse colocar aqui, não ia conseguir descrever. Um Deus incrível, um Deus poderoso, um Deus milagroso. Um Deus eterno. Como Apocalipse diz, antes da criação do mundo, Ele já estava lá, um Deus que sempre existiu, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que há de vir. Um Deus que nos ama, um Deus que, como o Apocalipse diz também, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Um Deus incrível, um Deus que, como Eliú diz em Jó, o número dos seus anos não se pode contar. Um Deus que, como diz lá em Gênesis, é um Deus eterno, um Deus que, como diz em João, antes que Abraão existisse, eu sou um Deus que é. Um Deus incrível. Um Deus que, como diz Salmos, é de eternidade em eternidade, desde a eternidade. Um Deus, como diz Pedro, que para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia, um Deus atemporal, um Deus que não conhece limites, um Deus que é infinito, um Deus que é poderoso, um Deus que é incrível, um Deus que literalmente é de titânio, material forte, é um Deus que é invencível. Esse sim é de titânio. Esse sim é capaz de vencer as dificuldades, esse sim é capaz de vencer os problemas, esse sim é capaz de superar qualquer dificuldade desse mundo. Esse sim, sendo de titânio, sendo o ser mais incrível e poderoso do universo, se transformou em um copo de vidro para vir nesse mundo, ser quebrado, ser moído pelas nossas iniquidades, para que eu e você tivéssemos a chance de ser revestido desse titânio do qual Ele é. Deus é de titânio. E Ele não é um Deus egoísta, assim como os deuses do Olimpo, que ficam lá e querem fazer as coisas do próprio jeito. Não, Ele é um Deus maravilhoso, que nos concede, que está disposto a nos cobrir com a sua capa de titânio, para nos proteger dessas inúmeras ciladas e maldições que o pecado coloca na nossa vida. Esse sim é de titânio, e esse Deus de titânio quer entrar na sua vida e quer revestir o seu coração de um material forte, de um material resistente, de um material que nem mesmo a mais forte de todas as tentações possa derrubar. Queridos, o segredo do cristianismo é esse. É admitir que nós não somos nada.
É admitir que eu não sou nada, que eu não tenho nada de bom em mim, que eu sou um copo de vidro, mas também admitir que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus é de um material incrível, é de titânio, é forte, é resistente, e esse Deus me reveste com a sua capa, me tornando forte, vencedor e invencível, como Ele é. Meus amigos, não vale a pena acreditar nesse mundo que prega que eu sou forte, que você atira em mim, mas a bala ricocheteia, eu não caio, não sei vocês, mas eu caio direto. Mas vale a pena acreditar num Deus bíblico que ensina e que mostra que Ele nos reveste do seu poder, da sua justiça e da sua força. E aí sim a gente não cai. Não é porque a minha perninha aguenta, mas é porque eu estou no colo de um Deus que é forte e que pode vencer qualquer dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Qual é o caco de vidro? Qual é a bala que tem pegado em você? Você que está assistindo, qual é? Você que está aqui, qual talvez a dificuldade que o inimigo tem usado para te quebrar e para te fazer se sentir mal, a olhar os cacos em que a nossa vida se torna quando a gente cai? Qual é? Deus. Ele quer juntar os seus cacos, quer colocar dentro desse copo de titânio, qual ele é revestido, qual ele é feito e do qual ele fez e disponibilizou para cada um de nós. Feche seus olhos, querido Deus. A gente está cansado de cair, Pai, a gente está cansado de pisar na bola, a gente está cansado de quebrar nesse mundo maldito. Deus, quantas vezes em casa a gente não vê discussões, quantas vezes, Pai, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, nós somos atingidos de diversas maneiras e a gente não consegue resistir, Deus. Santo Deus, estamos aqui, os seus filhos, admitindo que literalmente nós não somos de titânio. Deus, nós somos pó, nós somos vidro, nós quebramos diariamente, Santo Deus. Nós admitimos isso. E em nome de Jesus, nós pedimos, nós imploramos que o Senhor nos revista, a cada um de nós que aqui estamos, a cada um dos que têm assistido, que estão na internet agora ouvindo essa mensagem. Deus, em nome de Jesus, nos revista com esse titânio, com essa capa invencível, que pode nos fazer vencer qualquer dificuldade e que pode, Pai, que vai nos levar para o céu para morar contigo. Deus, a gente está cansado desse mundo, a gente está cansado de desgraça, a gente está cansado de jornal sensacionalista, a gente quer subir logo para o céu. Só que a gente não consegue sozinho. Por favor, abençoe cada um de nós, abençoe a nossa vida e use-nos para que sejamos fortes, para que sejamos de titânio, para poder levar outras pessoas nesse mundo aos seus pés. Por favor, revista-nos com a sua capa de titânio. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o único, o que era, o que é e o que sempre será, o Deus de titânio. Em nome dele nós oramos. Amém.